graças a Deus, com a mão no coração. Deixa eu ler 1 Samuel 1, que diz assim: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hófine e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. O Senhor permitiu isso aqui, para trabalhar algo, para a gente chegar nesse ponto, para Ana chegar no ponto que ela chegou e ele poder fazer o que ele fez. Mas a Ana então dava uma porção dupla ao marido, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. E aí a história continua. Ela vive uma situação com Eli. Eli já estava cego, não tinha muito discernimento. Mas ela passa por todos aqueles testes. E depois, no dia seguinte, adora o Senhor com o marido, vai embora para casa, Deus se lembra dela, ela engravida. E no ano seguinte, ela já estava com seu Samuel, que significa aquilo que a gente pediu ao Senhor, aquele que foi pedido ao Senhor. Sabe, um ponto na história de Ana que eu quero pegar hoje, é que Eucana amava. Então isso mostra que a Ana era a primeira esposa e ele não tinha intenção de ter uma outra esposa. Mas o fato dela não gerar, fez com que ele então pegasse uma outra esposa para manter sua descendência. Então, aqui tem um ponto interessante para a gente aprender, que quando nós não geramos os frutos, e aqui no caso Deus queria que a Ana chegasse no nível que ela chegou. E às vezes nós demoramos a chegar, a nos curvar da maneira que devemos nos curvar, e a nos levantar em fé como nós devemos nos levantar, demora. E quanto mais demora
quanto mais nós demoramos para nos curvar, quanto mais tempo levamos para nos levantar na fé, aquilo que nós sonhamos, nós desejamos, que Deus quer fazer na nossa vida, o frutificar também vai sendo estendido. Veja que quando você não frutifica, quando você não gera os frutos, as situações, elas parecem que vão piorando. Há muitas coisas na vida. Aqui, quando a Ana não gerou, o que gerou? Gerou uma penina. Às vezes a gente reclama da penina, que é um outro problema, que está ali nos atormentando, mas esse problema chamado penina, ele é a consequência de um outro problema que está acontecendo comigo, que é a esterilidade. E muitas vezes essa esterilidade, como está aqui, é o Senhor quem está permitindo, por conta da minha atitude na vida. Porque a gente descobre quem é uma pessoa quando ela é pressionada. Quando a Ana não gerou, que veio uma penina, que penina gera, e penina ofende, e penina afronta. Qual foi a atitude da Ana? Imatura, de chorar, não comer. Ou seja, a Ana não podia ficar assim. E Deus vai trabalhar aquilo que é a nossa necessidade, a necessidade da nossa vida. E muitas vezes a necessidade da nossa vida, o problema da nossa vida, que a gente trata como problema, não é o nosso problema. O maior problema da Ana não era a esterilidade dela. Era a atitude infantil e emocional que ela tinha. A forma como ela lidava com o problema era imatura. Ela transformou o problema num Deus. E o que saía dela não era uma atitude de fé, de coragem, de ousadia, mas uma atitude de lamento, de choro. Ela se deprimia. E ela não queria comer, e ela não queria falar com ninguém, e ela não queria estar com ninguém, e ela não queria fazer nada. Aqui a gente vê que a Ana não estava fazendo nada, a não ser chorar. Ela não estava fazendo nada de útil. Ela caía naquela cilada o tempo todo, ano após ano, repetindo o mesmo padrão, porque era o padrão dela. Então ela repetia as mesmas atitudes, porque era como ela pensava, era a visão dela de vida, era como ela olhava a vida. Eu não tenho isso, então minha vida acabou. E o que o Senhor estava trabalhando? Exatamente isso nela. Ele queria que ela chegasse no nível que ela chegou. De mesmo amargurada, chorando, se levantar
ir para o templo e ter uma atitude bem diferente daquela que ela vinha tendo ano após ano. O Senhor queria levá-la para aquele lugar. E, provavelmente, porque esse era o padrão da Ana. A Ana, por várias coisinhas, ela já tinha esse comportamento. E esse comportamento da Ana levou o Senhor a trabalhar e segurou algo que provavelmente era o que ela mais queria. E aí, isso gerou uma penina. Então, às vezes, a gente reclama das peninas. Daquele problema que nos afronta, que nos incomoda. Mas a gente não vê que, na verdade, de alguma forma, nós estamos gerando aquele problema. Porque quando eu não frutifico, eu acabo atraindo uma penina para a minha vida. Quando eu não dou a Deus o que Deus espera de mim, eu acabo atraindo, além de eu não ter a solução daquele problema, eu ainda atraio mais um problema para a minha vida. Além dela não ter a madre dela aberta, ela ainda atraiu mais um problema para a vida dela. Ela já tinha um problema. Agora, aquele problema gerou um outro problema. Porque esse é o problema do problema que não é resolvido. Ele gera mais problemas. Problemas vão gerar mais problemas. Quando eu não dou condições para aquele problema ser resolvido, aquele problema vai me trazer mais outro problema, que vai me trazer outro problema. Ou seja, por conta de um problema, eu vou acabar pegando muitos outros problemas. Quando você não frutifica, você acaba gerando um problema que vai ser uma afronta para a sua vida. Que agora a penina gerava. E a penina não tinha temor nenhum. Ia para o templo, ia para a igreja, afrontando a Ana o caminho inteiro. E a Bíblia diz que foram anos vivendo assim. E deixa eu dizer uma coisa para você. É uma pergunta, né, que a gente tem que se fazer. Quantos anos já faz que eu estou vivendo o mesmo problema, eu choro por esse problema, ele não se resolve, e eu não paro para fazer uma risca no chão e dizer, peraí, não está funcionando. Esse meu comportamento não está trazendo mudança nenhuma. Eu choro, eu lamento, eu me deprimo, ou eu brigo, eu esperneio, eu quebro as coisas, eu sei lá o que eu estou fazendo, mas não estou fazendo a coisa certa. Desisto de vir para a presença do Senhor, não estou na igreja, diminuo a minha frequência, de repente até desisto da fé mesmo. Porque, meu problema não foi resolvido. Então, mas o problema não vai ser resolvido chorando, lamentando, parando de buscar Deus, parando de vir para a igreja. Não comendo, se desesperando. O problema não vai ser resolvido dessa maneira. Não tem como. Existe uma forma do problema ser resolvido. Quando ainda doendo, está doendo. Quando que ela se moveu
de uma maneira diferente? Foi quando não estava doendo? Não, ainda estava doendo muito. Ela estava calma, amargurada, ela estava triste, ela estava angustiada, mas ela fez uma coisa diferente do que ela vinha fazendo. Estava doendo como estava doendo das outras vezes. Ainda não tinha parado de doer. Só que agora ela não agiu, ela não deu a resposta à dor como ela costumava dar. Ela deu uma resposta de fé. Então, das outras vezes ela não comia, ela não dormia, ela chorava. Eucana fazendo tudo, dando porção dobrada de sacrifício por ela. Eucana amava ela. Eucana tentava cobrir, suprir, mas nada resolvia. A Ana só chorava, ano após ano, ano após ano, ano após ano. E o problema lá. E a Ana não aguentava mais aquele problema, não aguentava mais a Penina, mas nada saía do lugar, porque Deus estava trabalhando aquilo na Ana. Como Deus trabalhou exatamente o orgulho do Naamã. Porque o maior problema do Naamã não era a lepra física, era a lepra interna, que causava a lepra física. E o problema da Ana maior não era a esterilidade física, era a esterilidade espiritual. E quando você tem uma esterilidade espiritual, você vai ter uma esterilidade material, física. E essa esterilidade espiritual vai causar uma esterilidade em outras áreas da sua vida, vai atrair esterilidade e vai atrair um problema maior. Porque os problemas da Ana não estavam diminuindo, estavam aumentando. Antes ela tinha só esterilidade. Agora ela tem esterilidade e uma penina que gera e afronta ela dia e noite. Então, quando a mente da gente abre e a gente entende que nós não vamos resolver os nossos problemas, o problema de esterilidade, uma dor, dando aquilo que qualquer pessoa pode dar, fazendo aquilo que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode chorar, lamentar, não dormir, não comer, reclamar, ter uma atitude infantil, imatura, porque isso é fácil, isso é o comum, isso é o que as pessoas fazem. Isso é o que a gente encontra. O Senhor espera uma atitude que poucos têm, que foi o que a Ana teve depois. Ainda doendo. Ela não tinha tido nenhum alívio, mas ela fez uma coisa diferente do que ela vinha fazendo. Ela não teve a mesma atitude infantil e imatura das outras vezes. Agora ela teve uma atitude de fé. E uma atitude de fé, uma fé agressiva, radical, ousada. E ali a vida da Ana mudou. Ali a Ana se levantou. Quando ela se levantou fisicamente, é porque ela se levantou no espírito. Quando você se levanta no espírito, você se levanta na vida. Eu falo isso uma vida inteira. Você se levanta no espírito, você se levanta na vida. E a sua vida muda. Ali a sua vida muda. E ela muda para sempre. A vida da Ana mudou ali para sempre. Nunca mais a Ana voltou para o mesmo lugar.
Aquele padrão foi quebrado, aquela mentalidade foi renovada, ela sofreu uma mudança na vida dela radical. E é isso aqui que o Senhor está falando. Ele está nos ensinando algo aqui hoje. Talvez você teve o mesmo comportamento, vem tendo por anos. E esse problema, que você responde de uma maneira imatura, sempre mantendo aquele padrão que nunca tirou você do lugar. Nunca. Mas você insiste em repetir o padrão. É o seu padrão. É assim que você age na vida. Você está nervosa? Está nervoso? Estoura, grita, esperneia, xinga, fala bobagens. É pressionado? Foge, esconde, chora, se desespera, pensa no pior. E aí? Isso resolveu o seu problema? Não. Resolveu o problema da Ana? Não. Muito pelo contrário. Trouxe uma penina para a vida dela. Você está vendo que o problema está agravando. Porque o Senhor está dizendo, não é assim que você vai vencer. Você tem que ter uma atitude de fé. Você tem que responder com a fé e não com as suas emoções. Ana respondeu por anos. Enquanto isso, a Penina todo ano tinha um filho. E ela é que acabou gerando aquela Penina para a vida dela. Porque quando você não frutifica na fé, você atrai peninas para a sua vida. Situações que vão ser afrontas, que vão te humilhar, que vão te pesar. Não melhora em nada. Mas quando você decide dar uma resposta de fé, você quebra aquele padrão. E você dá uma resposta de fé. Você faz diferente do que você vinha fazendo. Ali você vive a mudança da sua vida. E foi uma mudança tão radical na vida da Ana, que Deus deu a ela Samuel, né, aquele que foi pedido ao Senhor. Ela pediu, ela teve, que foi uma das lideranças mais importantes, um dos homens mais importantes das Escrituras. A gente fica encantado que Deus fez quando você lê o capítulo 2. Você vê a oração de uma mulher irreconhecível. Você já encontra uma pessoa totalmente diferente, com resultados totalmente diferentes. Ela passou a frutificar e a frutificar. Teve muitos outros filhos. E terminou de uma maneira tão honrosa que quando a gente fala de Ana, a Ana é uma figura tão importante que a gente coloca o nome. O que mais tem é Ana. Olha o tanto de Ana que tem. Eu tenho uma Ana em casa. É difícil uma família não ter uma Ana. Nós gostamos tanto de Ana, do nome Ana, que ele ficou famoso. Porque é uma mulher
que se diferenciou, se levantou. E nós nos identificamos tanto, que nós nos apaixonamos pelo nome, pela história da Ana, pelo nome Ana. Era uma mulher comum. Comum da comum. Pensa mulher comum. Que é uma pessoa mais comum do que a Ana? Não tem. A Ana é o exemplo do comum, do comum, do comum. Tem um problema, chora, reclama, se joga na cama, não come, não dorme. Ela é a pessoa mais comum. Ela foi comum. Sem expressão. A Ana é o tipo de pessoa, naquele momento da vida dela, que ia passar pela história assim, que ninguém nunca nem ia lembrar dela. Ana, a chorona, a reclamona, aquela que vivia na cama, aquela que não tinha energia, aquela mal-humorada, aquela amargurada. Ana, a mulher do Elcana, aquela seca que nunca deu filho, que só sabia chorar. Coitado do Elcana. Meu filho, coitado do Elcana. Ninguém merece. A mulher chorava de noite. A mulher não tinha força para nada. Aí um dia a Ana se levanta. E ela se torna uma figura respeitada, admirada. Um exemplo que nós, ao ouvirmos esse nome, nós começamos a dar para os nossos filhos. Gente, eu gosto tanto da história de Ana. Aí alguém, nossa, essa mulher, eu quero dar um nome para minha filha de Ana. Porque olha, a mãe de Samuel. A mãe do Samuel, do profeta Samuel. Só que a gente, depois que a Ana se levantou, todo mundo agora, a Ana, porque a Ana, mas vamos ver como que a Ana viveu. Está escrito, eu li para você, ano após ano, ano após ano, ano após ano. Você está vendo? Você pode viver ano após ano, sendo só um peso. Não ter nada de especial. Mas quando você decide se levantar no Espírito, você se levanta na vida, e sua vida muda. E você muda vidas. E você marca pessoas, você constrói uma história que vai impactar outras pessoas. E pessoas vão se encantar de uma tal maneira que vão querer dar esse nome vitorioso para tantas pessoas. Mas Ana, apesar do nome Ana ser a tradução, o significado será o glorioso, graciosa, virtuosa, enfim. Mas não era assim que ela vivia. O padrão da Ana era baixo, porque a Ana era emocional. Ela resolvia tudo de forma emocional. Mas quando ela passou a resolver de forma espiritual, agir pela fé, ela foi vencendo todos os problemas. Venceu primeiro ela mesma. Aquele problema, aquele padrão, ela sofreu uma renovação mental. Venceu aquela esterilidade espiritual, ela venceu a esterilidade física. Ela venceu o problema Penina, porque a Penina não tinha mais o que falar. Foi calada. E ela triunfou. Ela foi erguida. Mas só mudou quando ela tomou uma decisão diferente. Ainda estando com dor, não é que alguma coisa tinha melhorado, não. A Bíblia gosta de dar o detalhe, ainda amargurada, chorando. Ela entrou no templo
e fez uma coisa que ela nunca tinha feito. E quando ela fez uma coisa que ela nunca tinha feito antes, ela também viveu uma coisa que ela nunca tinha vivido antes. Maravilhoso, né? Então vamos falar com o Senhor e vamos tomar uma decisão aqui hoje, fazer uma risca no chão. Vamos colocar um ponto final nisso. Nós não vamos mais dar uma resposta emocional para os nossos problemas. Nós vamos dar uma resposta de fé. De fé. Porque quando nós damos uma resposta de fé, nós vivemos o que nós nunca vivemos. Você quer viver um negócio que você nunca viveu? Para de fazer o que você sempre fez. Para de dar a resposta que você sempre deu. E dê uma resposta de fé agora. Uma resposta de fé, uma resposta diferente. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós estamos aqui com muita alegria, nesse dia maravilhoso, Dia das Mães. E nós nos reunimos na tua casa para te adorar, para te exaltar, para engrandecer o teu nome. Nós nos reunimos na tua presença para dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é bom, que a sua bondade dura para sempre, que nós te amamos e dependemos do Senhor, que a nossa esperança é o Senhor, que a nossa confiança está no Senhor, que a nossa dependência nós lançamos no Senhor. Nós pedimos essa graça sobre nós para entender a tua palavra e nos posicionarmos como o Senhor espera de nós. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas imaturidades. Senhor, talvez até hoje temos tido uma atitude que não te louva, que não te agrada, que não te engrandece, que não te honra. Ana, por anos, foi até o templo. Não estamos falando de alguém que vivia no mundo, não. Ela cria no Senhor, ela ia para o templo, mas ela não te adorava. Ela pensava no problema dia e noite, ela chorava pelo problema, ela lamentava o problema, ela não comia por causa do problema, ela gemia por conta do problema. A vida dela era falar do problema, era se envolver com o problema, era lamentar pelo problema. A maneira dela viver, o estilo de vida dela, o padrão dela era baixo, um padrão emocional, um padrão comum. Ela fazia o que qualquer pessoa faz, qualquer pessoa comum faz, que é responder de forma emocional, de forma natural, de forma sentimental. Ela respondia só de forma emocional, até que, mesmo doendo, chorando, ela decidiu entrar no templo e se levantar, e se levantar, e se levantar, e se levantar na fé, no Espírito. E ela fez um voto com o Senhor, e foi um voto radical, um voto de quem realmente crê, um voto de uma entrega exatamente daquilo que ela chorou uma vida inteira. Ela decidiu entregar aquilo que ela desejou e chorou e lamentou uma vida inteira. E agora ela vem e entrega aquele Deus nas suas mãos. Ela disse: se o Senhor me der esse filho, eu vou devolver para o Senhor. Oh, meu Deus! Ah, Senhor, isso é demais, isso é incrível. Ela decidiu me dar, que eu vou devolver para o Senhor.
dá o que eu mais quero na minha vida e eu vou devolver para o Senhor. Muitas vezes é exatamente isso que o Senhor espera de nós. O Senhor nos leva para esse lugar. Aleluia! O Senhor nos leva para esse lugar, onde nós vamos crer num nível em que nós vamos nos levantar e entregar aquilo que tem nos feito chorar uma vida. Nós vamos entregar aquilo que tem sido o motivo da nossa dor. Ó Deus, ajuda cada um aqui. Ajuda, Senhor. Ajuda cada um que aqui está. Entender essa mensagem. E pegar agora esse problema, que tem sido a dor dela. E decidir entregar ao Senhor, dizer, resolve isso para mim, porque eu estou devolvendo ao Senhor. Eu vou dar ao Senhor aquilo que tem me feito chorar. Me responde. Porque vai passar pela minha mão e vai voltar para tuas mãos. Porque agora, Senhor, eu decido colocar o Senhor no lugar que é seu. Nesse lugar de honra. Nesse lugar que é seu. Porque até hoje, até então, a Ana não tinha colocado o Senhor no lugar que é seu. O filho estava no seu lugar, no lugar que pertence ao Senhor. Mas quando ela decidiu entregar aquilo que ela tanto queria, ela estava tirando aquele problema, aquele filho daquele lugar. E estava colocando o Senhor. Que hoje, cada pessoa que aqui está, possa estar recebendo essa palavra e tomando essa decisão de se levantar na fé e resolver com a fé e entregar para o Senhor de volta aquilo que tem sido motivo de lágrimas. Porque quando nós nos levantamos na fé e tomamos a decisão de te servir de verdade, de viver para o Senhor, nada mais vai ter o peso que a sua presença tem. Tudo que antes tinha um peso tão grande, agora deixa de ter. Porque a sua presença é que cobre tudo. Fala. Toca, cala fundo nos corações. Vem até nós com poder. Nesse dia das mães, se manifesta aqui. Toca no coração dessas famílias maravilhosas. Dessas mães incríveis. Faz uma obra aqui nos corações. Cada um está vivendo algo, está passando por algo. Tem, não sei, uma necessidade, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Que todas as coisas são possíveis. E quando nós entendemos a palavra e nos portamos como ela está nos direcionando, nós vivemos a diferença na nossa vida. Que cada um esteja se levantando com fé e dando uma resposta de fé, que é o que vai mudar a vida, Senhor. É um se levantar, é quando o Senhor fala, ela se levantou. Então, quando nós nos levantamos no Espírito, nos levantamos na vida. Quando damos uma resposta de fé, mudamos o rumo da nossa vida. Quando nós quebramos aquele padrão derrotado e adotamos o seu padrão, a nossa vida é transformada. Obrigada por tudo. Obrigada por esse dia. Obrigada por essa reunião. Obrigada por esta oportunidade.
Obrigada por cada pessoa que aqui está nesta reunião. Obrigada por tudo. Louvado seja o teu nome. Eu consagro essa reunião ao Senhor. Eu abençoo o nosso povo em todo lugar, cada templo, assumo os nossos altares e que possamos sair daqui num nível mais alto para a honra e a glória do teu nome. Assuma essa reunião, Senhor. Nos cubra com teu sangue e acampa os teus anjos aqui. Muito obrigada por tudo. Te amo e te agradeço. Amém. Amém, amém.